Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe a todos, agradeço a Deus por essa oportunidade. Irmãos, abra vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Que Deus continue abençoando o pastor Carlos, é um homem de Deus, eu também, toda vez que eu amo ver ele, amo você pregar, viu? A palavra pura, genuína. Lucas 19, versículo 1 ao versículo 10. A palavra de Deus diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que havia ali um homem, chamado Zaqueu, e era esse um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu, recebeu com júbilo, e vendo todos isso, murmuravam, dizendo que quem entrará para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, ou restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Tome seus assentos, irmãos. Se for possível, mantenha a sua Bíblia aberta. Um tema para essa mensagem aqui é: Jesus procura os perdidos, irmãos. É uma mensagem muito conhecida, é uma palavra muito ministrada, e na introdução dessa palavra aqui, o contexto dessa palavra, o cenário dessa palavra aqui, Jesus estava na sua última semana, antes de cumprir a sua missão. Aquela seria a sua última vez que ele passava por Jericó. Jericó não era a mesma Jericó dos dias de Josué. Essa Jericó foi reformada. Essa Jericó era um local onde vivia diversos sacerdotes. A classe alta do povo vivia nesse local. E um fato interessante é a conexão entre o final do capítulo 18 de Lucas e o começo aqui do capítulo 19 de Lucas. Pois quando você lê, você vê que Jesus salvou duas pessoas. No capítulo 18, nós vemos o homem pobre, esquecido, à beira do caminho caído. No capítulo 19, você vê um homem rico, com status social poderoso. E Jesus salva ambos. Um era esquecido, o outro era odiado. Um era nobre, o outro era mendigo. Mostrando que Deus não faz acepção de pessoas. A salvação é para todos, irmão. Não interessa quem é a pessoa. Jesus veio para todos, salvar a todos. E entrando aqui no versículo 1, acompanha comigo. O texto diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Primeiro ponto aqui, irmão, que é uma oportunidade única. Jesus nunca mais ia passar por Jericó, da forma que ele estava ali. 100% homem, 100% Deus. Essa era a única oportunidade que tinha ali para Zaqueu. Jesus estava caminhando para a entrada triunfal, o dia era domingo. Jesus nunca mais iria passar novamente em Jericó dessa forma. Ia passando. O verbo aqui no grego, irmão, aponta para uma ação única. Isso quer dizer, ou aproveitava aquela oportunidade, ou acabou. Tinha muita gente correndo atrás de Jesus ali. Tinha uma multidão atrás de Jesus ali. Só que nós vemos que duas pessoas foram salvas. Duas pessoas ganharam a salvação. Duas pessoas reconheceram Jesus como o único e suficiente Salvador das suas almas. E nós vamos ver ao decorrer aqui da ministração que a multidão estava cega. A multidão seguia Jesus. A multidão apertava Jesus. Mas estavam cegas, perdidas em si mesmo. Nesse ponto aqui, irmãos, Jesus está dentro da Jericó, que foi reconstruída por Herodes o Grande. Essa cidade era um centro comercial nessa época aqui. Jericó foi destruído nos dias de Josué. Josué 6, você pode ler depois. Essa Jericó que Jesus estava era Nova Jericó, reconstruída por
reconstruída ao lado das antigas ruínas da antiga Jericó. Nessa cidade ficava o palácio de inverno de Herodes, um teatro, uma fortaleza e um hipódromo. Essa cidade era um retrato de um mundo sem Deus, cheia de coisas que enchiam os olhos das pessoas, que satisfazia a carne, que satisfazia os desejos, mas não satisfazia o vazio que habita dentro de todo homem, que ao qual esse vazio só quem preenche é Jesus. Só Jesus preenche o vazio que habita dentro do homem. O homem pode tentar preencher com riqueza, pode tentar preencher com os prazeres da carne, mas é só Jesus que preenche o vazio que o homem sem Deus tenta preencher com as coisas que o mundo oferece. E a oportunidade de conhecer a Cristo foi dada a todos daquela cidade. Jesus ia passando. No versículo 2, o texto diz que eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era esse um chefe dos publicanos. E Lucas, como sendo médico, Lucas é bem pontual em tudo que ele escreve. Ele diz, e era rico. E aqui nós aprendemos outra lição, um homem rico que porém era pobre. Zaqueu, cujo nome significa justo, um nome que não combinava com a sua maneira de viver, irmão. Porque Zaqueu vivia fazendo gato. Zaqueu vivia ganhando dinheiro de forma ilícita. Tinha nome de que estava vivo, mas estava morto. Precisava de Jesus na sua vida. E Lucas escreve que era um chefe dos publicanos. Em todo o Novo Testamento, você só vê essa palavra nesse ponto aqui. Zaqueu não era igual a Mateus não, irmão. Ele não era coletor, não. Zaqueu era chefe de um bando. Zaqueu tinha muito dinheiro. A palavra rico aqui, Zaqueu era muito bem sucedido. Possivelmente da sua época, Zaqueu era a pessoa mais rica daquela cidade, irmão. Só que, como Salomão escreve, Zaqueu, eu tenho certeza que se viu nessa mesma situação. Porque Salomão, quando ele escreve lá em Provérbios, Eclesiastes, Salomão vai dizer que o que os seus olhos quis, ele satisfez. O homem teve 1000 mulheres. A prata no seu reino não servia para nada. Tinha ouro, tinha tudo. Mas ele escreve que tudo isso é vaidade. Vaidade significa como fosse bolha de sabão quando estoura. Zaqueu, ele sentiu um vazio nesse momento. Zaqueu, com certeza, ele sabia que tudo que ele tinha não estava preenchendo a alma dele, o ser dele. E ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar de Cristo. Ele ouviu falar daquele que ressuscitou Lázaro. Ele ouviu falar daquele que quem chegava doente saía curado. Ele ouviu falar daquele que fazia cego enxergar. Ele ouviu falar daquele que fazia morto ressuscitar. Ele ouvia falar daquele, aquilo chamou a atenção. Quem era ele? Quem é esse homem que tem fazendo cura? Quem é esse homem que tem fazendo milagre? Aquilo despertou em Zaqueu um desejo de conhecer Jesus, de saber quem era aquele homem. Quem era aquele homem que perdoava tantas pessoas? Quem é aquele homem que multidões o seguia diariamente, noite e dia? Quem era aquele homem que não era como a religião da época, que apontava o dedo na cara de Zaqueu e dizia, você não merece ser salvo? Que ele não era recebido na sinagoga, ele não era recebido dentro de uma congregação, pelo seu modo de vida ao qual ele vivia. Porque um publicano estava na mesma faixa etária de uma prostituta da época, ou de um assassino da época. Judeus odiavam ele. E aqui nós vamos ver, irmão, no versículo 3, alguns obstáculos que Zaqueu enfrentou para se encontrar com Jesus. Versículo 3, o texto diz, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Primeiro obstáculo que Zaqueu enfrentou, irmão, foi a profissão. Ele era publicano. Publicano era odiado por tudo que é judeu. O segundo obstáculo, status social. Ele era rico. Muita gente, quando a vida está perfeita, não quer saber de Jesus. Muitas pessoas, você vê isso mesmo. Você vai falar de Cristo para alguém que está bem sucedido materialmente, a pessoa que não tem a Cristo ainda, a pessoa entra no ouvido e sai no outro. Muitas das vezes Deus tem que colocar uma pedra ali na família. Tem que botar muitas vezes, permitir entrar uma doença, um câncer. Chegar um mal ali naquela família, para poder a pessoa acordar para a vida e vir buscar Deus. Quem aqui já passou por momentos desses, você vai falar a palavra de Deus para alguém, a pessoa ri da sua cara. Porque a vida está perfeita materialmente, não tem nenhuma dificuldade. Para ela, Deus está com ela, sendo que a vida está toda torta. Então o status social de Zaqueu era um impedimento.
Terceira, a condição física. Zaqueu era de pequena estatura, mas ele não fez disso um impedimento. Mas o que me chama mais atenção nesse texto, irmão, é esse obstáculo aqui, a multidão. A multidão era o pior obstáculo que tinha para Zaqueu, irmão. A multidão, e o engraçado é que a vida errada de Zaqueu, ser chefe dos publicanos, seu status social, nada disso foi tão obstáculo como a multidão. Quem era essa multidão, irmãos? Pessoas que presenciaram milagres, pessoas que estavam andando com Jesus cerca de 3 anos ali. Tinha discípulo, tinha apóstolo, tinha gente que foi perdoado dos pecados, tinha gente que comeu do peixe, comeu do pão, tinha gente que via presenciando tantas coisas maravilhosas. Mas Lucas escreve, e procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão. Nós temos que tomar cuidado para nós não se tornar esse tipo de multidão. Nós temos que se tornar a ponte que ele traz pessoas para Jesus, e não se tornar barreiras que não deixam pessoas chegar até Jesus. A religião da época, os fariseus da época, se tornaram uma multidão, se tornaram a parede. Eles tomaram a chave do reino do céu. Jesus apontou o dedo na cara deles e disse, Mateus 23, 13, mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois fecha aos homens o reino do céu, e nem a vós entra, e nem deixa entrar os que estão entrando. A religião da época, os fariseus, todo o templo ali, toda aquela a mecânica religiosa, se tornou uma barreira. As pessoas não chegavam mais até Deus, as pessoas não encontravam mais Jesus. Nós temos que tomar cuidado com isso. Primeiro ponto aqui, nós viramos obstáculos, irmão, quando colocamos costumes dos homens como doutrina de Deus. Cuidado, costume dos homens não é doutrina de Deus. Quer um exemplo aqui? Televisão, ir ao cinema, jogar bola. Hoje parou muito isso, mas antes dizia que era do diabo. Você não falar com uma pessoa que não é cristão, não falar com uma pessoa que está numa vida de imundície, só porque ele está naquela vida, irmão. Nós estamos no mundo, mas nós continuamos cristãos. Santidade não é você se isolar do mundo, não. Santidade é você viver no mundo, mas não se sujar no mundo. Daniel foi para a Babilônia, ao redor dele tinha tudo que não prestava, mas ele não se sujou. José foi preso, estava num ambiente completamente distinto da sua fé, mas não se corrompeu. Então nós temos que tomar cuidado para não colocar costumes dos homens acima da doutrina de Deus. Teve um dia que eu uso bermuda na minha casa. Teve um dia que um irmão de certa denominação olhou com bermuda, você vai para o inferno. Eu falei, eu vou para o inferno por causa da bermuda. Falou, vai para o inferno. Na mesma hora Deus falou comigo, pergunta para ele se ele é casado. Perguntei, você é casado? Ele falou, não, eu namoro. Está tendo relação sexual com a sua esposa, com a menina? Estou. Então isso é te colocar no inferno. Está na Bíblia, fornicação. Na hora ele morreu. Porque a religião, irmão, faz você coar um mosquito sem engolir um camelo. Então tomamos cuidado para não fazermos isso. Segundo, nós viramos obstáculos quando colocamos a obra de Deus acima do Deus da obra. Acima do Deus da obra. A Bíblia relata o milagre que Cristo realizou um dia de sábado, porém aquilo que Jesus fez não foi bem visto para os homens da lei. Os fariseus e escribas, esses homens colocaram a obra de Deus acima do Deus da obra. Está lá em Mateus 12, versículo 10 ao 14. Estava ali um homem com uma das mãos atrofiada, procurando um motivo para acusar Jesus. Eles lhe perguntaram, é permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu, qual de vós, se tiver uma ovelha e cair no buraco no sábado, não irá pegar e tirá-la de lá? Quanto mais vale o homem do que uma ovelha, portanto é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem, estende a mão. Ele estendeu e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderia matar Jesus, irmão. Olha o que a religião faz aqui. Isso é um alerta para mim, um alerta para vocês. Porque muitas das vezes nós colocamos a obra de Deus acima de Deus da obra. Eu passei por uma situação onde eu congregava antes. Eu fui visitar um grande amigo meu em Barueri. Aonde eu cheguei lá, era no dia de domingo, ia ser Santa Ceia, onde eu congregava antes. E não foi nada combinado. Eu cheguei lá, ele falou assim, como você veio na minha casa, eu senti de Deus. Meu filho nasceu, estava com alguns meses, eu não fui apresentar ele ainda.
eu estou indo aqui numa igreja aqui próximo, vamos lá comigo para me apresentar meu filho, isso é um prazer você estar comigo lá. Falei, vou sim. É uma pessoa que ainda não entregou a vida para Cristo, mas Deus abriu a porta. Minha esposa é testemunha disso. Fui para casa, peguei o terno, liguei para os pastores, falei todo alegre. Sabe o que eles me disseram? Deixa para lá, venha para aqui. Deixa ele lá, depois outro dia vai. Falei, mas é 3 almas, é o pai, a esposa e mais o filhinho. Deixa para lá e para cá. Eu falei, não vou levar as 3 almas lá. Levei, fui punido por isso. É quando o homem coloca a obra de Deus acima do Deus da obra. Nós amamos o que a mais, irmão? Cristo ama pessoas, vidas. Temos que tomar cuidado, para você só não trabalhar para Deus, tá? Só trabalhar e ser desconhecido por Deus. No grande dia, Deus vai apontar o dedo na tua cara e falar, não te conheci. Mas eu passei a vida inteira na tua casa, eu não te conheci, se aparta de mim. Temos que tomar cuidado, para não vir aqui como simplesmente vir. Valorizar mais a obra do que o Deus da obra. 4º ponto, no versículo 4 aí, ó. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. Aqui, irmão, aprendemos mais uma lição. Um homem que se tornou uma criança, na terra de Israel, um homem funcionário do governo de Roma, sendo o chefe geral de coletores de impostos, correndo e subindo em uma árvore, irmão. Não era normal. Mas aqui eu não quis saber que as pessoas pudessem pensar dele. Aqui eu simplesmente quis correr até Jesus, encontrar Jesus. E essa atitude aqui de Zaqueu mostrou humildade. Zaqueu deixou de lado o orgulho e não pensou no que as pessoas poderiam falar a respeito dele. E a Bíblia diz em Lucas 18:17, Jesus fala, irmão, em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Nós vivemos num mundo onde as pessoas, igual o nosso irmão Luiz falou, estão deixando de lado quem levanta a mão e aceita Cristo. Chama nós de caretas. E tem pessoas hoje que têm vergonha de falar, eu sou cristão. Todo mundo que começa na fé, você sente isso dentro de você. Quando eu me converti, Deus me tirou de uma vida podre, suja, de um ambiente completamente podre, sujo. A gente fica meio assim, o que as pessoas vão pensar de mim? Porque as pessoas olham para a sua cara e falam, você virou careta, você virou crente, só anda com a Bíblia agora. Mas Zaqueu não pensou nisso, irmão. Zaqueu se tornou uma criança. Subiu numa árvore para ver nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No versículo 5 aí, ó, a palavra de Deus diz, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aqui é outra lição, irmão. Um homem que procurava foi encontrado, irmão. Jesus viu Zaqueu como ele viu Natanael embaixo da figueira e como ele viu a mulher samaritana. Não era Zaqueu que estava para procurar Jesus, não. Era Jesus que já estava indo ao encontro de Zaqueu. Nada foge do nosso Deus. Nada é por acaso. Nada acontece simplesmente por acaso na vida do cristão. Esse dia, essa hora foi marcada na agenda de Jesus encontrar com Zaqueu, irmão. Deus controla tudo, Jesus controla tudo. Jesus tinha um plano na vida de Zaqueu. Esse encontro de Jesus estava na agenda. E eu me lembro como se fosse hoje, do dia que Jesus marcou o encontro comigo, meus irmãos, minhas irmãs. Eu me lembro como se fosse na data de hoje, foi dia 15 de fevereiro de 2017. Para mim foi surpresa, mas para Jesus não era surpresa. Jesus tomou a boca da mulher de Deus e disse, tu é meu escolhido, escolhido no ventre da tua mãe antes de tu nascer. Para tu saber que sou eu que estou falando contigo hoje, tu estava 15 dias atrás na porta do teu quarto, fechada, orando e pedindo misericórdia a mim. E eu hoje tenho misericórdia de ti. Você vir aqui hoje não é por acaso. Nós estávamos aqui hoje reunidos louvando o nome do Senhor Jesus, glorificando a Deus, não é por acaso. É o dia que Deus fez, é o dia que Deus preparou.
para a minha vida e para a tua vida. Você não é obra do acaso. Você foi feito por Deus. Eu e você temos valor. Deus conhece o nosso interior, Deus conhece o nosso deitar, Deus conhece o nosso levantar. Mas muitas vezes a nossa natureza carnal, irmão, diminui Deus, irmão. Deixa Deus pequeno. Nós muitas das vezes colocamos limites a Deus, irmão. Sendo que Deus, ninguém pode parar Ele. Ele faz o que quer, na hora que quer, no momento que quer. Não pergunta a sua opinião ou minha opinião. O que Ele quer realizar, Ele realiza, opera. E quem vai questionar a vontade soberana de Deus? Quem vai falar, por quê, para que tu fizesse isso? Ele faz na hora que quer, do jeito que Ele quer, no momento que Ele quer. Porque o nosso Deus controla tudo e controla todos, irmão. Se você pega uma folha de uma árvore, irmão, coloca ela no microscópio para você ver como é aquela folha complexa, irmão. Eu estava vendo esses dias, um oftalmologista americano, ele ganhou um prêmio Nobel lá, ao qual ele descobriu que um olho humano tem mais fios encapados do que todas as redes telefônicas do mundo. Quem foi que fez isso, irmão? Quem foi que fez isso? A terra, a complexidade de tudo que Deus fez. Você acha que Deus perdeu o controle da minha vida e da tua vida? Nosso Deus é grande, tão grande que nós não cabe na nossa mente. A eternidade não vai trazer para nós o conhecimento completo de Deus. Porque Deus não cabe nem na eternidade, irmão. Quando nós estivermos lá, nós vamos estar conhecendo a Deus diariamente, momentaneamente, irmão. Nosso Deus é grande. Outro ponto aqui nesse versículo 5 ainda, irmão, é que aqui foi a única vez que Jesus, irmão, se autoconvidou a entrar na casa de alguém. Jesus diz, ó, me convém ficar em tua casa, ou seja, eu preciso ficar em sua casa. Jesus tinha pressa, era o último momento. Ou Zaqueu aceitava, ou aceitava aquele momento, acabou. Muitas pessoas, irmão, passaram por um culto igual esse. Foi feito o apelo, Jesus chamou, mas não quis, e perdeu a oportunidade. Zaqueu não, ele aceitou a oportunidade. E um outro ponto aqui, que nesse versículo 5 ainda, é que Jesus, ele queria ter comunhão com Zaqueu, irmão. Você vê aqui que diz, ó, porque hoje me convém posar em tua casa. Jesus quer ter relacionamento conosco, irmão. Não é somente no culto, 3 dias por semana. É uma vida com Deus diariamente, irmão. É você estar em comunhão, intimidade com Jesus, não se prender somente aqui. Porque quando você está fora das 4 paredes, Jesus está com você. Você está na sua casa, Jesus está com você. Você está no seu emprego, Jesus está com você. Todo momento, segundo, Ele está com você. E muitos esquecem disso, acham que Deus só está aqui. Não, Deus está com você, todo momento, todo segundo. No versículo 6, irmão, a palavra de Deus diz, ó, e apressando-se desceu e recebeu alegremente. Zaqueu respondeu ao chamado de Jesus, irmão. Zaqueu possivelmente já tinha ouvido falar de Cristo. Zaqueu com certeza queria ver Jesus um dia, mas pelo fato da religião da época, era impossível ele chegar até Jesus. Ele é impedido de chegar até Jesus. Mas quando Jesus o chama, ele não pensou 2 vezes. A palavra aqui, recebeu, no original, é uma palavra que demonstra uma grande hospitalidade. Zaqueu não recebeu Jesus por causa de uma promessa. Eu vou restaurar a sua vida. Vou te dar uma casa, vou te dar um emprego. Ele recebeu Jesus. As pessoas têm que receber a Jesus, irmão. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas têm que receber as demais coisas, ao invés de receber a Jesus. As pessoas querem um Salvador, não querem um Senhor das suas vidas. As pessoas hoje não querem receber ordem de Cristo. As pessoas querem ser abençoadas por Cristo, mas não querem ter compromisso com Cristo. Zaqueu recebeu alegremente, Zaqueu recebeu Jesus, ele não recebeu as demais coisas. E é isso que nós temos que levar para as pessoas. Jesus, Cristo, Ele é suficiente. Esse evangelho que muitas vezes nos prega, venha para a casa do Senhor.
Jesus vai restaurar a tua saúde, Jesus vai restaurar o teu emprego, o teu casamento, irmão. A pessoa tem que receber Jesus pelo que ele é, não pelo que ele faz. Essa é a mensagem do Evangelho de Cristo verdadeiro, irmão. Versículo 7, vendo todos isso, murmuravam, dizendo, quem entrará para ser hóspede de um homem pecador? Aqui mais uma lição, irmão. Uma multidão perdida ao lado de Jesus, irmão. Uma multidão perdida caminhando com Jesus. Essa multidão aqui estava mais perdida do que o próprio Zaqueu. Sabe por quê? Porque elas achavam que Zaqueu não merecia salvação. Muitas das vezes assim também somos nós. Nós queremos sentar na cadeira de Deus, determinar quem vai ser salvo e quem não vai ser. Sendo que é Ele que determina quem vai ser salvo. Não é eu, não é o pregador, não é o pastor. Não é a igreja A, B ou C. É Deus que determina. E muita gente fica até com raiva. A história de Jonas. Quando Deus resolve salvar alguém. Porque nós se achamos muitas das vezes donos da graça e donos da misericórdia de Deus. Quer ver aqui? Abre a tua Bíblia, Mateus capítulo 20, versículo 1 ao 16. Olha o que a palavra de Deus diz. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores um dinheiro por dia, mandou-o para a sua vinha, e saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhe, ide vós também para a vinha, e dai-vos o que for justo, e eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. Saindo perto da hora o 10º, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou, por que vocês estáis ociosos todos o dia? Disseram eles, porque ninguém nos assalariou. Disse ele, ide vós também para a vinha, receberei o que for justo. E aproximando-se à noite, diz o Senhor da vinha ao seu mordomo, chama os trabalhadores e paga o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido, perto da hora o 10ª, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam dinheiro cada um. Recebendo, murmuraram contra o pai de família, dizendo, estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia? A graça de Deus é isso, irmão. A graça de Deus salvou o Paulo, que teve que, trabalhar a vida inteira ali, até perder a sua cabeça, por amor ao evangelho. Mas a graça de Deus salvou o ladrão na cruz, que viveu uma vida totalmente errada. Isso é graça, é favor imerecido. É por isso que não depende de mim e de você. Mas essa multidão aqui não entendeu isso. A multidão aqui ficou brava. Mas ele não merece salvação não. Ele não presta não. E nós temos que tomar cuidado, irmão. Isso, a faca corta aqui em mim primeiro, depois em vocês, Porque muitas das vezes nós queremos se colocar como juízes para determinar quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Eu vi esses dias uma publicação de um pastor, não vou citar o nome dele, que tem muitos seguidores, mais de 1 milhão. Ele escreveu a seguinte coisa na sua rede social, toda feminista é um cemitério ambulante, piores que sepulcros caídos, pintados de branco. O sepulcro era bonito por fora, apesar de ter apenas ossos por dentro. Já feministas, legenda, ele quer dizer o quê? Eles zombando de pessoas que têm uma ideologia diferente da Bíblia. Mas isso não é um papel de um cristão. Porque o que Jesus falaria? Jesus falaria isso? Irmão, momento algum na Escritura, você vai encontrar Jesus olhando para a cara de um pecador, a pessoa que está perdida no mundo, e falando hipócrita. Mas você vai ver na Bíblia diversas vezes, Jesus olhando para a cara de um religioso e falando hipócrita. Você é igual sepulcro caído, bonito por fora, mas podre por dentro. Por diversas vezes você vai encontrar isso. Por isso que Martinho Lutero escreve uma frase muito, muito forte, e escandaliza até aos ouvidos de muita gente, que ele diz assim, que uma prostituta num prostíbulo se prostituindo, está em melhor condição do que um religioso na casa do Senhor que vive como um hipócrita. Porque aquela nunca conheceu a Cristo, nunca viu o Evangelho, mas o outro ouviu o Evangelho, vive na casa do Senhor e está vivendo como Judas.
Nós temos que tomar cuidado para não virar essa multidão. A palavra é forte, irmão, mas precisa dizer isso. Nós temos que tomar cuidado para não nos tornarmos multidões, que queremos achar quem vai ser salvo e quem não vai ser. Versículo 8, a palavra diz, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Aqui nós vamos ver as evidências da salvação de Zaqueu. A primeira evidência, ele levou Jesus para a sua casa, irmão, para dentro da casa. Quem conhece, a primeira pessoa que se converte é dentro da sua casa, irmão. É dentro do lar, é a esposa que vê a evidência, é os irmãos que vê a evidência, é o de casa. Isso aconteceu com o demoniado de Gadara. Jesus falou, vai para a tua casa e diz como Deus foi misericordioso contigo. A obra começa em casa. Tem gente que está a coisa mais linda no púlpito, mas dentro de casa é o Satanás, com a esposa, tudo que não presta. A evidência da salvação começa no lar, na família. Segunda evidência, o desapego com as coisas do mundo. Zaqueu se levantou e disse, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, irmão. Zaqueu é apegado à riqueza, apegado ao dinheiro. Mas ali quando ele encontrou Jesus, irmão, ele se desapegou disso. Um cristão verdadeiro, ele se desapega, irmão. Estamos vendo muita gente hoje em dia vivendo na luxúria aí, no nome de Deus. Relógio de 200 mil, carro de 600 mil, não tem problema nenhum desse conquista o seu suor, mas não com a lã das ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Terceira evidência da salvação de Zaqueu, a mudança do caráter, a transformação, a morte do velho homem, o nascimento do novo homem. Você vê, irmão, Zaqueu, ele desviou muita coisa de gente inocente, pisou no menos favorecido, ganhou muita propina, adulterou muitas notas. Sabe o que Zaqueu sofria? O famoso jeitinho brasileiro, fazer gato em muita coisa, irmão. Se nós se convertemos, nós não podemos mais viver de gato na nossa casa, no nosso trabalho. Tem muita gente que vive de gato, irmão. É gato em água, gato em luz, gato em internet. Não pode aparecer alguém vendendo uma coisa roubada que compra. Que papel de cristão é esse? Não pode ninguém oferecer alguma coisa errada que ele passa a mão. No trabalho, mau caráter. Adora emprestar com juros. Agiotagem, úsura. Proibido na palavra de Deus. Zaqueu vivia disso, jeitinho brasileiro, adorava ganhar em cima dos outros, irmão. Mas quando ele encontrou Jesus, o velho homem morreu. Ele parou de olhar para as pessoas como objeto para ele faturar em cima, e começou a olhar para as pessoas como pessoas. Ele se converteu verdadeiramente, irmão. E isso, Jesus dá confirmação da salvação daqui, o versículo 9, vê aí, E disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a essa casa, pois também esse é filho de Abraão. A multidão olhou para Zaqueu, e disse, quem se hospedará com esse homem? Mas Jesus olha e diz, a salvação veio a essa casa, esse é filho de Abraão. E a boa atitude de Zaqueu de dar aos pobres seus bens, e de repor as falhas do passado, irmão, foi uma evidência clara, que ele foi liberto da antiga maneira de viver. Versículo 10 aí, o último, a palavra de Deus diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aqui nós aprendemos que Jesus confirma o propósito da sua missão, buscar, irmão. Jesus, ele busca a todos, o da mais alta patente àquele que ninguém conhece. Jesus, ele busca todo mundo. Jesus não faz acepção. Jesus, ele busca o traficante. Jesus, ele busca o homem empresário intelectual. Ele busca a todos, o evangelho é para todos, não faz acepção de pessoas. A mensagem do evangelho é para o rico, é para o pobre, é para o branco, é para o negro, é para o homossexual, é para todo mundo, a mensagem é a mesma. Jesus veio salvar, o propósito de Cristo não é dar casa, carro e suprir necessidade material de ninguém. O propósito de Cristo é salvação. Mudança, transformação. E quando Jesus falou isso,
para a multidão de João 6, 24 a 27, muitos se escandalizaram. Porque enquanto Jesus estava dando um pão, estava dando um peixe, eles disseram: esse é verdadeiramente o Messias, que devia vir ao mundo. Mas quando Jesus olhou para a cara deles, que eles encontraram Jesus, lá do outro lado, Jesus olhou para a cara dele e disse: vocês buscam não pelos sinais que viste, mas porque comeram do pão e vos saciaste. Pessoas interesseiras, irmão. Pessoas que só buscam a Deus pelo que Deus dá, não pelo que Deus é. E esse evangelho que Deus só dá a bênção, supre necessidade material, é o que o povo gosta, é o que o povo dá aleluia, é o que o povo dá glória, é o que o povo dá cambalhota, é o que o povo se anima. É a mensagem que agrada os ouvidos, e essa não é a mensagem de Cristo. A mensagem de Cristo é salvação. O último aqui, Jesus fala, ó, o que se havia perdido, Ele veio buscar veio buscar você, porque toda a raça humana estava perdida, caminhando para o inferno, toda. Romanos 3,23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isaías 53,6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele buscou o que se havia perdido. E essa mensagem aqui é para você que está perdido. Jesus está te buscando. Eu não sei quem está aqui hoje, se entrou alguém que não entregou a vida para Cristo. Jesus, Ele te chama, Ele te busca, Ele que te procura. É como lá em Lucas 15, 4 ao 7, Jesus, a ovelha perdida. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás das ovelhas perdidas até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. E ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhe digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Jesus é Ele que nos procurou, irmão. É Ele que nos achou. E é Ele que chama você, se você não entregou a vida para Cristo ainda. É Ele que te procura. Eu não sei até hoje se teve barreiras, pessoas religiosas no caminho, dizendo que você não vai ser salvo, dizendo que você não presta. Mas Jesus, irmão, Ele quer salvar a todos, Ele ama a todos. Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém? Se coloca de pé, irmão. Vamos orar para encerrar. Pai amado, Pai querido, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade, que essa palavra, meu Pai, entre na consciência dos teus filhos, entre na minha consciência, entre no nosso interior, Pai amado, Pai querido, e venha fazer transformação, venha trazer libertação, venha trazer purificação, Pai, venha trazer, Pai amado, Pai querido, avivamento espiritual, venha nos despertar, para nós enxergar como o Senhor enxerga, para nós caminharmos pelo Senhor quer que nós caminhamos, para nós buscar as ovelhas perdidas, para nós levarmos a santa, boa e perfeita palavra. Pai, abençoa essa igreja, abençoa meu pastor, abençoa meus irmãos, minhas irmãs, todos que estão aqui, no nome de Jesus, amém.